A Bíblia é fantástica. Falei nenhuma novidade. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu ouço a palavra de Deus com outras pessoas pregando, falando alguma coisa, eu me surpreendo, como, não no sentido que, que surpresa, eu não sabia, eu me surpreendo comigo, dizendo, puxa vida, como é bom eu ter essa sede. E você precisa dizer a mesma coisa, surpreenda-se como cada dia você está mais sedento. Porque quanto mais sede você tiver, mais água o Senhor vai te dar. Quanto mais fome você tiver, mais comida, mais alimento o Senhor te dará. E algumas passagens na Bíblia, elas podem ser pregadas. Eu ouvi uma vez um pastor falando, há muitos anos, que já esse texto aqui eu posso pregar o ano inteiro sobre ele. Eu falei assim, mas que cara folgado, eu acho que ele sabe tudo, um ano inteiro, sobre 2 ou 3 versículos que ele citara, e depois eu entendi mais adiante. Como a Bíblia é rica, por isso que ele é o livro mais lido do mundo, por estatística, é o livro mais vendido do mundo, mais distribuído ao menos. Ele é um livro que não envelhece. Há versões, atualiza a leitura, o português muda aqui, fica mais, mas ele não envelhece. E um dos textos que eu me lembre, que eu já preguei trocentas vezes, e que a cada dia que eu leio, o Senhor renova, mostra coisas não diferentes, mas acrescenta, vamos dizer assim. É esse texto que eu vou ler hoje. É o texto onde a Bíblia narra a cura de um paralítico no tanque de Betesda. E a mensagem que Deus me deu nessa semana, ela interessante. Eu não peço isso a Deus, às vezes, Senhor, me dá uma mensagem de manhã, me dá uma de noite, que linka com uma com a outra. Não, mas às vezes acontece isso. E quando eu estava em casa de tarde, eu falei assim, mas eu falei isso de manhã, fui conferir, não, isso é na mensagem de noite, é a impressão que eu tinha falado, enfim. E eu quero ler aqui alguns versículos, mas eu quero conversar com os irmãos nessa noite, sobre uma preocupação que alguns pastores que estão envolvidos seriamente com a sua igreja, como nós aqui estamos, em trazer uma palavra que alimenta, que sustenta, que ensina o caminho. Quando a gente diz isso, nós não estamos dizendo, eu quero te ensinar o caminho. Nós queremos aprender o mesmo caminho para andarmos juntos. Nós queremos fazer de tudo para, primeiro, não aborrecer a Deus. Segundo, além de não aborrecer, nós queremos agradar a Deus. E terceiro, nós queremos usufruir de tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Nós não queremos deixar nada de fora, daquilo que nós podemos viver em experiências espirituais, sobrenaturais. A igreja precisa querer, precisa estar de boca aberta e dizendo, manda Senhor, eu quero mais. Amém? Eu vou ler então aqui os 9 primeiros versículos de João capítulo 5, vou ler na Nova Almeida atualizada, e diz assim, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito
e ande. Imediatamente, o homem se viu curado. E pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Eu vou ler o 10. Por isso os judeus disseram aos que tinham sido curados: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Tem algumas nuances aqui, que estão aqui, pega o seu leito. Eu acho que se eu fosse esse enfermo, eu ia nem lembrar de leito, e você também talvez não. Eu ia pular, correr, mas tudo aqui tem um porquê. Pega o seu leito. Por que pega o leito? Para as pessoas verem que ele estava levando um leito, e não podia levar o leito. Eles eram tão religiosos, mas eles estavam contra a religião que eles achavam, o seguir a Deus tão sério e tão certo. E eles eram, quando você faz uma coisa, é um negócio de falar muitos idiomas, viu, irmão? Eu esqueço o português. Incoerente. Eu lembrava disso em alemão, em russo e japonês, mas em português eu não lembrava. Incoerente. Eu quero orar antes, e nós vamos caminhar aqui com os irmãos para ver o que Deus quer nessa mensagem que eu intitulei de Guiado pelo que não existe. Você já foi guiado por algo que não existe? Tem muita gente sendo guiado por algo que não existe. Pai querido, fala conosco. Queremos ouvir somente a Tua voz, Pai. Ensina-nos. Abre o nosso entendimento. Abre os nossos olhos da fé. Queremos enxergar aquilo que com os olhos naturais não conseguimos. Queremos ouvir aquilo que com os ouvidos naturais não alcançamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Uma vida mutilada. Vamos pensar primeiro na situação dele, né? E eu quero que você vá comparando, que eu estou aqui falando de uma pessoa deficiente, física. E você pode fazer analogias, você pode comparar essa deficiência para a deficiência espiritual, alguma coisa que você queira aplicar na sua vida. Era uma vida improdutiva. Tudo que a gente sabe, não há muito mais do que isso que eu li, mas alguns comentaristas costumam dar mais alguns detalhes por fora aqui, mas olhando os originais. Esse homem dependia de todo mundo, até para levá-lo ali. Ele não andava, ele era carregado. Vida improdutiva. Privado de várias ações, projetos, né? Mas ele foi formatado a viver assim. Ele acostumou a viver assim. Há coisas que as pessoas, a sociedade, ou às vezes os nossos familiares, nos impõem com palavras, com ações, e nós caímos naquela forma. E aceitamos. Ou aceitamos por ignorância, por ignorarmos que há algo melhor do que aquilo que estamos ouvindo, ou aceitamos porque somos conformados. Não queremos fazer força. Ele acostumou-se a viver daquele jeito. No versículo 7 ele diz assim: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Tudo que aquele homem precisava na cabeça dele é de alguém que o levasse ao tanque. Tudo que ele precisava era de um carregador, de uma muleta, de um auxílio. Quando a Bíblia diz que o Senhor nos dá infinitamente mais do que queremos, do que pensamos, do que pedimos, não no sentido assim, você está querendo 10, eu vou te dar 100. Você está querendo uma casa, eu vou te dar 2. O sentido deste versículo é que Deus nos dá além daquilo que podemos imaginar que Ele possa fazer por nós. E que pode ser, inclusive, menos do que você está pedindo.
Olha que incoerência parece, né? Em outras palavras, é como se eu estivesse pedindo ao Senhor 2 casas, ele disse, não, eu vou te dar muito mais, eu vou te dar uma. Ué, que matemática é essa? Se você quisesse um carro, ele disse, eu vou te dar uma bicicleta elétrica. Não. É como se for. Claro que não é isso, irmãos. Eu estou só fazendo uma comparação para os irmãos entenderem. Quando o Senhor nos dá mais, Ele dá o melhor. Ele dá o que Ele vê com o coração dEle, e não o que você merece. Sabe por quê? Você não merece nada, nem você nem eu. Falamos hoje isso aqui. Mas eu queria pegar só 2 pontos. 2 pontos. E dentro desses 2 pontos, eu vou distribuir em 42 subitens. São 2 pontos com 3 ou 4 subitens rápidos. Primeiro, ele depositou as suas esperanças a vida toda numa fonte equivocada. E vamos ver por que estava equivocada. E eu quero que você vá fazendo as comparações, porque eu quero trazer isso. Pode ser que você esteja, poxa, eu estou com uma enfermidade aqui, o médico disse que eu não tinha cura, então eu tenho cura, segundo o pastor falou. Você pode levar para esse lado, não é irreal, mas eu quero que você leve para as coisas que estão te embaraçando, obstruindo o seu caminhar, o seu crescimento em Cristo, principalmente, o que eu vou falar aqui, estritamente, principalmente de coisas espirituais. Porque o que Deus fez, o que Jesus fez aqui, foi tudo no âmbito espiritual. Jesus quis que ele entendesse o lado espiritual. Jesus quis que ele entendesse que, dependendo dele, Jesus, ele não precisava passar por coisas humanas que auxiliassem o poder de Deus. Quantos estão entendendo isso? Nós somos propensos a acreditar em crendices, já quase uma redundância, a crer, em crendices, naquilo que não se prova, naquilo que não se pode provar. E deixa eu chamar a atenção aqui dos irmãos, e eu quero voltar aqui no versículo 4. Então diz aqui assim, versículo 3, no tanque jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eu não sei, solta o versículo 4 ali. Vocês estão vendo que tem um colchete ali, começando no 4? Esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Esse trecho que eu li ali entre colchetes não existe no original. Ele foi colocado ali. Pastor, mas foi colocado na Bíblia? De propósito. Assim como leve a tua cama, está de propósito. Que coisas insignificantes, você ficou aleijado agora, ou você era aleijado, e agora você fica bom, você era totalmente deficiente, não podia andar, você vai se preocupar com cama, eu vou chutar essa cama da minha frente, é uma maca, não era a cama dele dormir em casa, era uma maca que eu carregava, para que ele quer? Está ali de propósito, isso aqui está de propósito, porque isso foi colocado pelos tradutores, sim, cria-se, eles trouxeram, mas o original, por quê? Nunca houve um caso sequer de uma cura naquele tanque. Outrora. Esse homem estava ali há 38 anos e nunca havia visto e nem soube de nenhum caso de cura no tanque. Mas como ele acreditava que tinha um anjo que descia ali. Irmãos, às vezes nós precisamos ser mais crentes do que o incrédulo, ou tão crentes quanto o incrédulo. O incrédulo acredita em coisas, não, isso vai acontecer, e nós que temos Jesus não cremos no poder de Deus, não cremos que Ele faz todas as coisas acima do que nós pensamos, mas falavam que era assim. Então os estudos comprovam que esse trecho em colchete, em algumas Bíblias, está lá embaixo escrito, este texto em colchete não consta dos originais. E esse homem acreditava numa coisa que não existia. Agora comece a pensar no que tem te tirado da presença de Deus. Às vezes você começa a frequentar um grupo familiar, um grupo de igreja, um grupo de cristão, e ali você começa a ouvir, e pasmem os irmãos,
Você começa a ouvir de quem não entende, de quem não é do meio, de que ali tem alguma coisa errada, e você passa a crer que ali tem uma coisa errada, e você passa a crer que você está no lugar errado, quando a intenção do inimigo é apenas te tirar do lugar, como falamos hoje de manhã, te tirar as bênçãos, destruir a sua fé, destruir aquilo que você tem. Eu tenho na família alguns casos interessantes. Meu pai era sui generis, e uma vez eu fui trabalhar num banco, na área de caderneta de poupança, e me especializei nessa área. Participei, estudei muito, eu era um executivo bem sucedido nessa área, conhecia bastante. E o meu pai tinha um dinheiro, e eu falei para ele: pai, é melhor hoje, naquela época, para o que o senhor quer, o senhor precisa é depositar isso na caderneta de poupança. E ele disse assim: não, eu deixo o dinheiro lá no banco, eles roubam meu dinheiro. Eu falei: não, pai, isso é seguro, é garantido pelo governo, tem uma garantia de tal. E ele não fez. Quando foi um dia, ele encontrou com uma pessoa que ele conheceu na rua, ali conversando, e a pessoa falou para ele: eu ponho meu dinheiro na poupança, porque é o lugar mais seguro que tem. Ele chegou em casa e disse assim: eu vou botar o dinheiro na poupança. Fulano falou para mim. E eu disse: pai, eu estou falando para o senhor há tempos. Mas ele acreditou naquele que não tinha base, ele não conhecia a pessoa, e deixou de acreditar num que tinha base, tinha fundamento para dizer para ele. Às vezes nós somos assim, irmãos. Deixa eu fazer um desabafo aqui. Vou para o colchete. Não está inserido na pregação. Vou para o colchete. Irmãos, como eu fico pasmo e às vezes decepcionado, quando pessoas que estão comigo há 10 anos, conhecem o meu andar, o meu proceder, a minha direção, naquilo que eu creio, naquilo que eu prego, e de repente entra uma pessoa para fazer parte da igreja, e essa pessoa tem 3 meses de igreja, e ele conhece a pessoa ali no café, e a pessoa fala um negócio acerca da igreja, e ele acredita naquela pessoa, e tudo aquilo que nós pregamos em 10 anos cai por terra. Essa pessoa precisa ser estudada pela NASA. Não é possível. Isso entristece, e é assim que nós somos. Nós acreditamos mais em fantasma, que não existe, do que no poder de Deus. Está na Bíblia. Os discípulos no barco, de repente vem um homem andando, eles olham e diz a Bíblia que eles pensaram ser um fantasma, está escrito lá. E eles já eram crentes, servos de Jesus, discípulos, acreditavam em fantasma. Nós temos essa queda por acreditar que aquilo que é de ruim, sabe, quer ver, vai chegar a minha vez, só podia, vai cair na minha cara, já sabia. Mas se é uma promessa de Deus, você diz: aqui não vem, vai só para os outros. Nós achamos isso. 38 anos ele perdeu a essência de Deus, porque ele se acostumou com a mesmice. Mas viver o sobrenatural exige entrega total. Ninguém pode viver o sobrenatural segurando numa ponta. Para você viver o sobrenatural, você precisa fazer uma entrega total. E o segundo ponto: como é que eu vivo esse sobrenatural? Primeiro, é preciso querer mudar. Conheci um homem, não vou dizer o nome dele, mas essa pessoa era famosa, os mais antigos conhecem. Ele era um homem que ele não tinha os braços direito, assim, tinha cotoquinhos, e não tinha as pernas. Ele era só um tronco. E ele cantava, mas não era muito bom cantor, não. Mas ele gravou um CD, e o camarada vendia CD, e dava testemunhos. Aliás, ele gravou um CD de música, se não me engano, mas os outros eram fitas de testemunho dele. E um dia, eu não vi, um pastor de muita credibilidade, que o recebia várias vezes na igreja e tal, falou para ele: irmão, vamos orar, Deus tem poder, porque estava vivendo um avivamento, um tempo de cura,
Foi naquela época que o Anaconda esteve aqui no Brasil, estava em alta, e pessoas tinham braços restabelecidos. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Carlos Anaconda era um argentino missionário, eu não sei nem se é vivo ainda, mas enfim. E ele falou: vamos orar, vamos fazer, Deus tem poder, você não gostaria? E a resposta daquele homem foi: rapaz, mas se vocês me curam, vocês tiram minha fonte de renda, acaba com o meu testemunho. Eu não sei se esse homem pensou nisso, mas uma coisa eu te digo, que quando nós não nos entregamos totalmente, não queremos mudar, nós deixamos de viver as experiências maravilhosas que Deus tem para nós, totalmente diferente daquilo que estamos acostumados. É preciso exercer a fé e confiar em Deus. Viver o sobrenatural, muitas pessoas não querem, porque tira de nós as muletas. Esse homem estava ali, ouviu dizer e creu que havia um anjo, e tinha uma condição, e Jesus quis desmascarar todas essas coisas e fez. A condição era somente o primeiro, isso era crendice. O primeiro que entrasse no tanque, quando? Após o anjo que desceria mover a água. Então, um anjo descia, movia a água, saía, a água ainda estava sendo ali, né? Aí o primeiro, só o primeiro, o segundo não. Eu reputo que essa festa, porque estava ali uma festa dos judeus, era a festa mais triste que podia imaginar. Primeiro que quem estava ali são pessoas que estavam ali para serem curadas, transformadas de alguma coisa. Era um cego, era um coxo, era um paralítico, era um surdo, enfim. Concordam comigo? Porque essa era a intenção, de estarem no tanque para serem curados. Mas só um era. Por que era uma festa triste? Porque se tinham 100, 99 estavam dizendo assim, ou os 100 estavam dizendo: será que é meu dia? E 99 voltariam tristes para casa. E a mulher: como é que foi? E aí, está tudo bem? Não tenho nada, desceram de mim. Mas de novo, a Bíblia não me diz se ele estava lá há 38 anos fazendo isso, mas a Bíblia diz que há 38 anos ele era assim, e foi buscar num lugar onde ele não podia, mas ele era guiado por isso, nunca houve, e ele creu que havia. Mas uma coisa de especial esse homem tinha: ele era obediente. Eu disse aqui uma vez na igreja, e eu daqui de cima olhei, a gente vê quase todos os semblantes, porque se eu estou olhando para cá, eu deixei de ver aqui, se eu olho para cá, eu deixei de ver ali, mas dá uma panorâmica assim. Eu falei uma coisa e vi que um ou dois irmãos fez assim: irmãos, eu estou pensando muito, quando você pede oração, e a gente percebe que você não quer resolver aquele problema para o qual você está pedindo oração. E eu estou reticente, eu disse assim: sou eu que tenho que resolver o problema que você causou, sem a sua ajuda? Raciocinem comigo, se esse Jesus é o Jesus que eu sirvo, e se eu fosse esse Jesus, ainda bem que não sou, eu chegaria ali, olharia e diria assim: eu não vou curar um, eu vou curar todos. Pai, eu vou dar um sopro aqui agora, e na hora que eu acabar de soprar, todo mundo que está aqui deficiente levanta e vai embora para casa. E eu não quero nem aparecer, eu vou embora também. E fiquei curado. É muito mais fácil. Mas ele nos ensina algumas coisas. Primeiro, ele chega perto de uma pessoa que poderia testemunhar aquilo que ele fez. Esse homem vai ser encontrado depois lá no templo. Esse homem não sabia que ele estava falando com Jesus. Quando Jesus o encontra no templo, diz: agora não peques, para que não te suceda coisa pior. E eu queria te perguntar: o que é pior? A pessoa não poder andar, estar há 38 anos ali pedindo ajuda. Você pode perder a sua salvação.
você pode deixar de ganhar aquilo principal que eu tenho. O que eu te dei foi uma amostra grátis. Foi algo muito simples, muito pequeno. Então, o primeiro propósito de Jesus foi encontrar uma pessoa que pudesse dizer, e ele não estava ali para ganhar espectadores e ganhar fãs. Atenção, olhem para mim, eu sou o Rei dos Reis, sou o Senhor dos Senhores. Quando eu fizer assim com a mão, todo mundo vai cair, quando levantar já está bom. Não estou fazendo alusão a nada, tá, irmãos? Ou soprar, eu falei antes, soprar. Mas aquele homem era obediente. Só que, o que acontece com o inimigo, conosco, quando nós estamos acostumados a não enxergar e a não ouvir? A nossa resposta imediata é em cima de lamento, de murmuração, de tristeza. E ele pergunta, você quer ficar curado? É lógico que ele queria, se ele estava ali na festa dos inutilizados, no tanque de Betesda, todos estavam ali para isso. E Jesus era judeu, ele conhecia a festa. Jesus era onisciente, ele sabia o que eles estavam fazendo ali. Ele nem precisaria perguntar àquele homem. Deixa eu te dizer, querido, você tem uma responsabilidade que às vezes você está passando para Jesus, você quer que Jesus decida por você aquilo que é você que tem que decidir. Essa pausa foi para te fazer pensar, que Jesus está te perguntando agora, você quer largar esse vício? Você quer largar esse medo que você tem? Você quer consertar o seu casamento? Você quer ser uma nova criatura? Porque até agora você é tecnicamente crente. Mas você não tem, usando a mensagem de manhã, você não tem protegido a sua crença. Você tem sustentado, alimentado a sua fé, mas não tem protegido a sua fé. Você tem sustentado a sua vida cristã, de alguma forma, participado dos cultos, não deixa de vir, até canta, dizima na igreja, oferta generosamente, mas você não tem protegido a sua vida cristã. E o que Jesus mais está te perguntando, você quer ser uma nova vida? Quando ele chega para Nicodemos, e ele tem uma conversa em altíssimo nível, só que ele foi mais alto do que ele era para ir, porque ele imaginou que Nicodemos ia entender tudo, que ele era mestre em Israel, um povo super inteligente, e esse homem era mestre, era professor dos inteligentes, era um mestre, vamos dizer assim. E ele que chegou dizendo, sabemos que o Senhor é mestre, e isso que o Senhor está fazendo não pode vir a não ser de Deus. É como se Jesus estivesse respondendo para Nicodemos, cara, você intelectualmente é perfeito, mas falta você ser convertido do alto. Você precisa ser uma nova criatura. E o que o Senhor tem perguntado para nós é isso. Você quer ser uma nova criatura? Hoje, recentemente, batizamos alguns irmãos aqui. Hoje eu estava lendo alguma coisa sobre o que é o batismo. O batismo, é mais ou menos dentro daquilo que eu falo, ele não é o fim, ele é o início. É uma autorização que você dá para que Jesus trabalhe na sua vida através do Espírito Santo. E o que o Senhor está te perguntando é, você tem interesse? Porque se você tem interesse, você tem que correr atrás desse interesse. Mas como é que esse homem correu atrás? Obedecendo. Porque quando Jesus pergunta a ele, ele diz, ninguém me ajuda. Essa era a vida que ele tinha. Eu preciso só de uma ajuda. E às vezes nós temos vivido assim, irmãos. Irmão, ora por mim. Irmão, me ajuda aqui. Irmão, me ajuda ali. Você conhece alguém que pode me ajudar? Alguém que pode me ajudar? E há coisas, como eu disse de manhã, que só se resolve à base de oração. Só na oração. Não tem jeito. Não tem deputado, não tem senador, não tem presidente da república, não tem ninguém que possa resolver. Tem que ser na oração.
E isso está dentro do versículo que a palavra de Deus diz que o Senhor faz infinitamente mais. Ele faz acima da sua expectativa. Ele muda leis, ele muda regras, ele entorta entendimentos, ele envergonha juízes, ele muda quando ele percebe o que você quer. Ou seja, para Deus não há obstáculos. Isaías diz lá, agindo Deus, quem impedirá? Quando nós aceitamos e queremos viver o sobrenatural, Deus não está dizendo que nós não podemos e devemos ser ajudados. Se somos um corpo, falei hoje de manhã, uma mão ajuda a outra mão, um braço ajuda a perna ajuda o braço, um dedo ajuda a orelha. Não é verdade? Não é disso que eu estou falando. Estou falando daquilo que você tributa a você, aquilo que Deus tem que fazer. E aí nós perdemos experiências incríveis com Deus. Eu imagino que algumas pessoas precisariam estar sozinhos numa ilha e sentir uma baita dor insuportável para acreditar que ele tem um canal livre com Deus e falar com Deus, Senhor, ou eu vou morrer, ou o Senhor vai me ajudar. E às vezes Deus precisa nos tirar do meio da multidão. Às vezes o Senhor precisa nos decepcionar com respostas. Nós pedimos uma coisa e Deus disse, você está pedindo muito mal. Pedis e pedis mal, porque pedis para gastardes os vossos próprios deleites. Você não sabe o que é pedir. E dentro disso está embutido, por que Deus faria algo na minha vida? Você já perguntou, por que Deus me daria isso? E eu acho que a gente devia perguntar algumas vezes, Senhor, eu estou orando, porque eu preciso comprar um automóvel, eu não aguento mais trabalhar de ônibus, está me atrasando, eu pego os ônibus tudo cheios. Aí você deve perguntar, por que Deus deveria me dar um carro? Esse carro seria seu instrumento de bênção ou instrumento de afastamento do poder de Deus? Já que eu tenho um carro, domingo de sol eu vou para a praia, eu vou para não sei para onde. Carona, nem pensa aí, está chovendo. Eu era criança lá em Guaçuí, não em Barbacena, mas em Guaçuí, e tinha um homem na minha igreja, na minha cidade tinha poucos naquela época, né? Mais de 10 anos, então, mais de 10 anos, poucos tinham automóvel lá em Guaçuí. Na minha igreja, acho que tinha uns 2 ou 3. E tinha um homem lá, um senhorzinho lá, e ele comprou um Fusca, eu lembro, era um Fusca vermelho, mas novinho. Quando estava chovendo, pegava a chuva assim dentro da igreja, e o pastor falava, vamos impetrar a bênção. Levantava, ele vazava. E um dia o pastor foi perguntar, o irmão nem espera. Não, eu saio porque... vai que algum irmão quer uma carona, vai sujar meu carro todo, com esse pé de lama, porque não tinha muito asfalto na época também. Será que você tem pedido um instrumento de separação da sua comunhão com Deus? E a nossa comunhão com Deus é quando nós servíamos aos irmãos. Ninguém me leva ao tanque. Aqui tem outra. Como ele sabia que ninguém o levava? Se nunca houve uma chance dele dizer, ei, me leva, nunca houve, irmãos. Como você sabe se nunca te aconteceu? Como ele sabia que ninguém o levaria? Não houve necessidade, porque nunca o anjo desceu, e se o anjo nunca desceu, nunca ninguém caiu no tanque, e se ninguém nunca caiu no tanque, ele também não precisava cair. Pensa isso. Nunca houve um anjo ali descendo, irmãos.
Então, o maior obstáculo que nós temos somos nós mesmos. Nós acreditamos e passamos a ser guiados por aquilo que não existe, por fantasmas, coisas que nunca existiram, ouvi falar. Nós temos que ter muito cuidado na nossa vida cristã, no Evangelho, com esse tipo de coisa. Porque nós poderemos cair numa armadilha de viver de gotas em vez de chuva de bênçãos. Ouvindo fulano, que bênção, mas será que Deus é um Deus tão mesquinho que Ele não pode abençoar a você também, mas desde que haja um propósito? E ali havia esse propósito, nós vemos aqui. Hoje eu disse pela manhã de novo, vou repetir, Deus não nos dá nada, nós somos mordomos das bênçãos de Deus, ou seja, preste atenção, todas as bênçãos de Deus que vêm para a minha vida, vêm para o louvor da glória dEle, não vêm pelos seus lindos olhos, até as bênçãos materiais, como não? O Senhor está lá no céu, Ele me deu uma casa, que bênção, essa casa é dEle, essa bênção é dEle, e Ele te deu por causa do amor dEle, e não por causa de você. Quando você entende isso? Amém. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu estou doido, o senhor não chega na posição, eu estou aqui com o caderninho na mão, com a caneta. Eu vou te dar 3 coisas para você fazer e nós vamos concluir. A primeira, reaja. Rejeita seu estado de fraqueza e de derrota. Diga, não aceito isto na minha vida. Cuidado para você não dizer que não aceita aquilo que Deus está colocando, que hoje eu falei sobre disciplina. Já pensou, você diz, Senhor, eu não aceito essa disciplina que o Senhor está me dando. Cuidado, eu estou dizendo, aquilo que você sabe que está impedindo você e que Deus tem poder para fazer, e eu não estou falando de curas físicas, porque isso é a menor das coisas, mas também pode colocar, por que não? Hoje a irmã Ingrid deu um testemunho aqui de manhã, ela disse que estava com suspeita de uma certa enfermidade, e que a deixou muito preocupada. Naturalmente, somos ainda de uma natureza pecaminosa, uma natureza falha, não é verdade? Temos o Espírito Santo, temos fé, acreditamos no poder de Deus, mas somos. Mas a vantagem nossa é que nós temos o Espírito Santo. Então, e ela disse, não, eu não vou esperar, os médicos estão dizendo isso, está certo, eles estudaram para isso, irmãos. Não culpem os médicos, eles estudaram, os livros estão dizendo, a ciência aponta dessa forma. Mas Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias, fez as que não são para confundir as que são. Então ela tomou uma decisão, orou ao Senhor, fez um outro procedimento e recebeu. Mas ela disse uma frase que ficou gravada no céu, está lá no céu. Se Deus me desse a cura, Ele me deu a cura, e se Ele não me desse, eu ainda ia servir. Foi Abacuque que também falou isso, não com essas palavras. Por quê? Nós às vezes pensamos em algo que nos sustenta aqui na terra há cerca de 80 anos, 80 e poucos, e esquecemos de uma eternidade. Mas ainda assim, eu não estou falando de cura física, mas eu também estou falando de cura física. Eu quero falar muito mais daquilo que pode te consumir a alma, que é algo espiritual. Reaja, digo, não aceito. Não aceito essa crise na minha casa, eu não aceito que meu filho não me obedeça. Ah, mas é assim, abre a internet, 90% dos adolescentes, o nome vai ser mudado para aborrecentes. Não, aqui na minha casa não, aqui nessa igreja eu profetizo, os nossos adolescentes não são como os adolescentes do mundo. As nossas crianças são crianças já cheias do Espírito Santo. Não existe Espírito Santo mirim,
Espírito Santo, qual é a sua idade, Senhor? O Espírito Santinho de 5 anos, fica com uma criança de 5 anos, não existe. Os nossos maridos, as nossas mulheres, quando eu digo as nossas mulheres da igreja, não é que você pode ter mais de uma, tá, irmão? E nem você pode ter mais de um marido, você entendeu isso? Os nossos casamentos, as nossas famílias, são famílias de Deus, eu digo amém? Amém. E nós precisamos decretar isso, abrir a nossa boca. Então a primeira coisa que você precisa falar não é, eu não tenho ninguém, as famílias são todas assim, os filhos estão assim, essa tal de internet, que fez todo mundo ficar perdido. Todo mundo não. Elias, quando estava na caverna, o Senhor falou: o que você está fazendo aí, Elias? De novo aí, cabisbaixo, resmungando. Ah, Senhor, eu era tão fiel, sou fiel. Pois é, as pessoas estão fazendo tudo errado, eu fiz o certo. Eles têm uns ídolos, e eu não tenho ídolo. Todo mundo se dobrou a ídolos. Ele disse: ei, há 7.000 que não dobraram seus joelhos e não se curvaram para esses inimigos. Há 7 que estão ainda com os joelhos dobrados para mim. Nós temos a audácia de pensar que só nós estamos sofrendo, tem outros sofrendo, mas nós também precisamos dizer: se ninguém quiser, eu quero. Josué disse: vocês não querem? Eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então digo: eu não quero isso na minha vida. Daqui a pouco nós vamos fazer um ato profético aqui, tá bem? E você fale se quiser. Você crê num ato profético? Segunda coisa, busque ajuda em Jesus. Há coisas que somente Ele pode fazer. E não compense com outras. Eu não tenho esse dom, não faço isso, mas em compensação, não tem compensação, irmãos. Aquilo que você precisa ter como cristão, como vida cristã, nada pode substituir. Não aceite substitutos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nada substitui a tua fé. Nada substitui a palavra de Deus na sua vida. Nada substitui a sua vida cristã. Nada substitui a sua identidade com Cristo. Falamos de manhã. Não compense com outras. Não queira esmolas, não queira ajudantes, não queira muletas. Você tem Jesus, e quem tem Jesus tem tudo. Tem um corinho antigo, né? Não é da minha época não, que me contaram. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, cadê os irmãos que conhecem? No céu já tem morada. Cadê o Vivian? Você que sabe esse corinho lá de 1930, sabe não? Que seu pai cantava para você e tal. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Quem tem a Jesus Cristo, no céu já tem morada. Vou gravar um disco, irmão. Por último, decida hoje mesmo ser um novo homem de Deus, uma nova mulher, uma nova criatura. Que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se isso não é verdade na sua vida, você tem 2 saídas. Continue como está e arranque a página da Bíblia que tem esse versículo. A outra, tome posse dessa palavra e queira ser uma nova criatura. Eu não estou te prometendo, ao sair daqui, pastor orou, ninguém agora, essa igreja saiu zerada, ninguém tem pecado, ninguém tem dor, ninguém está desempregado, não. Eu não estou propondo isso porque isso não é possível. Por que não é possível? Porque não está aí o propósito
o alicerce de Deus. A palavra dele está alicerçada na vida eterna, na promessa de vida eterna. Mas isso é possível. Quantos aqui já passaram por situação, por exemplo, emprego, estavam desempregados, e aí não estava achando e orou, aí de repente veio uma proposta, disse, cara, veio além do que eu esperava. Teve já alguém aqui assim? Amém? Amém. Levanta bem alto a mão, irmão, senão lá do céu não consegue ver, está muito baixinho. Quem estava com algum problema no seu lar, eu não quero dizer o que é, para você não ficar constrangido, mas você estava com alguma situação para resolver, e você achava que não tinha mais jeito, mas você ouviu o Senhor perguntar, você quer ser curado? E você disse, quero, e você quis, e daí você vai embora, vai indo, vai perguntando, por que o Senhor fez e não fará mais? Ele cessou, os problemas, as bênçãos do Senhor cessaram. Eu queria que você ficasse de pé e nós vamos fazer um ato profético. Sabe o que é um ato profético? Nós vamos soltar a palavra baseada na palavra de Deus. Você não vai dizer assim, eu profetizo que amanhã na minha conta a Telecena ganhar, tudo direto da minha conta. Mas você pode jogar, irmão? Pode esquecer que não vai ganhar. E se dependendo de algumas coisas, capaz do diabo fazer você ganhar, dependendo da sua vida, que você viva com Deus. Presta atenção nisso. Não é isso que nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar aquilo que você identifica que está te obstruindo a ter experiências sobrenaturais com Deus. Você não tem mais vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, ou tem pouca vontade, vamos dizer assim. Você não tem prazer. Você, quando chega no culto, você tem vontade de ir embora. Quando você está em casa, você tem vontade de vir para a igreja. Quando você chega aqui, você tem vontade de ir para casa. Você não sabe o que quer da vida. Você não tem prazer em falar de Jesus para os outros. Você tem medo, você tem vergonha, você tem insegurança. Você precisa decretar isso na sua vida. Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Isso você pode fazer, porque está na palavra de Deus. Ele disse que nós fôssemos e fizéssemos discípulos. Então você diz, Senhor, eu não aceito não fazer discípulo. E se você tem algo na sua família, estamos vivendo tempos difíceis, o diabo está com 4 olhos, o diabo usa óculos, 4 olhos, em cima das nossas crianças, dos nossos jovens, nossa juventude. Ai, pastor, você não sabia disso? Isso é antigo. Desde lá da época da Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles estavam lá, ele gosta de pegar os jovens, porque Faraó já queria pegar as crianças para treiná-las, um exército dele. Eu quero profetizar na sua vida, mas você precisa profetizar para você mesmo, você precisa declarar. Então, nós vamos fazer essa declaração. E agora eu queria pedir em nome de Jesus, meu irmão, não se importe com quem está do seu lado. Você vai falar, pastor, eu vou pensar, o diabo não vai ouvir, irmão. Fale. Você pode falar alto ou não. Se é um assunto assim que você não quer que as pessoas saibam, eu estou com um problema no casamento, eu estou preocupado. Aliás, já tem um monte de gente que sabe, o diabo já sabe. Talvez seu vizinho já saiba, por causa das brigas que ele ouve. O seu colega de trabalho já sabe, que você fala com ele, pô, minha mulher parece uma jararaca, não aguento mais ela. Ele já sabe, todo mundo já sabe, seus vizinhos já sabem. Talvez a polícia já sabe, porque ela já deu queixa de você. E você acha que Deus não sabe? O onisciente? Então não tenha vergonha. Mas mesmo assim, se tivesse, fala assim, eu profetizo que não. Ninguém do seu lado vai ouvir, não. Mas você vai falar. Vocês topam fazer isso, irmão? Sim. Vamos fazer? Então, seja o que for agora, você vai declarar: não aceito mais na minha vida. Espírito de miséria, se você está passando, se você está vendendo o almoço para comprar a janta, irmão. Isso é um ditado que as pessoas dizem. Você está
Você está na onda, na beira da onda da maré. Faz onda não. Se fizer onda na minha boca, eu vou afogar. Faz onda não. Não é verdade? Não mexe na água não. Se você está nesse sentido, você tem que profetizar. Espírito de miséria. Espírito de vício. Eu não te quero. E não adianta se você não fizer isso, porque você não consegue deixar o vício. Você tem que dizer, eu não quero, eu não aceito. E o Senhor está do teu lado te perguntando, o que você quer? Só falta você dizer. Ele já sabe, mas Ele quer que você fale. Vamos fazer isso? Em nome de Jesus. Se você tem frieza espiritual, já vai começando a dizer, Senhor, eu não aceito, eu quero mais da Tua palavra. Falta de vontade para ler a palavra, eu determino, sai. Você pode determinar isso, tá, irmãos? Em nome de Jesus você pode, isso você pode. Você não pode determinar bênçãos para você, tá bem? Em nome de Jesus. Vamos levantar a voz, profeticamente falar. Você não precisa falar tão alto, mas fale, não só pense, fale, Senhor, Pai, vai ouvindo agora os teus servos. Eles estão aqui, Senhor, declarando do espírito maligno que estão prejudicando o seu caminhar contigo, Senhor. Nós colocamos, eu vou começar aqui pela igreja, como pastor, um dos pastores dessa igreja. Senhor, nós declaramos que as nossas famílias te pertencem, o diabo não tem direito nelas. Aí pode, para você ficar mais à vontade, fala assim, a minha família pertence ao Senhor. O diabo, tire a pata do meu lar. Sai dali, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, só um minutinho, olha para mim. Você só vai poder ter autoridade nisso se você retirar de dentro da sua casa aquilo que você levou, que não pertence a Deus. Porque o diabo vai ficar do lado de fora. O que você está esperando aí? Estou esperando um negócio meu que está lá dentro, você não tira. O que é isso, pastor? Não sei, você que sabe. Você não é crente? Deus vai te falar. Se Ele não falar agora, Ele vai falar hoje à noite, ou amanhã. Aquilo que desagrada a Deus, que está dentro do seu lar, você tira, senão o diabo não vai sair. Eu não estou dizendo que você está endemoniado não, tá, irmão? Eu estou dizendo que a ação do maligno está ali. Você pode orar o que quiser, é legalidade, você deu legalidade a ele. A escritura dele está ali, amigo. Pode fazer, pode estribuchar, não vai sair. Você tem que tirar. Carrega essa cama, rapaz. Ele carregou a cama. E os judeus que diziam, tem um anjo que vai descer, esses mesmos judeus disseram, você não pode carregar a cama porque é sábado. Você não pode receber poder de Deus porque é sábado. Aí, que incoerência. Então vamos para casa de novo? Eu vou fazer diferente agora. Senhor, mostra agora para cada família, seja pai, mulher, a mãe, marido ou mulher, ou filho, mostra o que está ali que não te pertence, que está consagrado ao inimigo, algum presente que nós ganhamos e não sabíamos. O Senhor vai mostrar agora, o Senhor está te mostrando, se tiver, Ele está te mostrando, se não te mostrar, quando você chegar em casa, abrir o guarda-roupa, o Senhor vai te mostrar, arranca, e diz, Senhor, vou jogar fora, porque isso não te pertence, é a minha maca, eu vou andar, eu vou dominar sobre a maca. Vamos de novo então. Eu profetizo que a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus bens, tudo que está ali dentro, pertence ao Senhor, e não ao diabo. Em nome de Jesus. Sai agora. Em nome de Jesus. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto pelo poder da palavra. Amém. Eu declaro que os meus filhos são teus, Senhor. Eu os entrego. Se eu nunca fiz isso, eu estou fazendo agora. Eu entrego os meus filhos para ti. Eu aceito que tu fales a eles tudo que precisa ser dito. E não tem a minha permissão
para o diabo oferecer a eles coisas que não te pertencem. Em nome de Jesus. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida espiritual. Eu não aceito não ter vontade de ler a Bíblia. Eu quero ler. O Senhor está falando com você aí. Então, pega a tua Bíblia, abra e leia. Pega a tua cama e anda. Pega a tua Bíblia e leia. Senhor, eu não aceito ter vergonha de orar. Eu não aceito. Em nome de Jesus. Isso é um canal direto contigo. Eu quero orar, Senhor. Eu quero orar, Senhor. O Senhor então vai te dizer: abra a tua boca e fale. Assim como pega a tua cama e anda. Abra a tua boca e fale. Você vai descobrir coisas tremendas. Amém. Quer sugerir alguma coisa para nós mandarmos nisso? Eu não estou ali da casa, tá bom? Amém. Faltou uma coisa aqui. Espírito de miséria. Em nome de Jesus. Você não tem vez na minha casa. Nem em toda a minha descendência. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor está dizendo, então seja generoso. Generoso é um coração, irmãos, não é quantidade. Faça com o coração. Espírito de desemprego. Espírito de desemprego. Eu não aceito você na minha vida. O trabalho foi dado por Deus. Eu tomo posse dos melhores empregos. Porque eu vou honrar o nome do Senhor onde eu estiver. Agora a bola está contigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, querido. Amém ou não amém? Amém. Vire para alguém que está perto, ou quem você quiser, né? Se você quiser fazer, você não é obrigado não. Diz assim, em nome de Jesus, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo.